família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo dessa quarta-feira, com os bastidores do Vasco da Gama pegando fogo, cara, nessa política do Vasco, com esse imbróglio na justiça, mais um acontecimento ontem, né? Vamos falar, né, de tudo que está acontecendo no Vasco sobre essa intervenção judicial. Agora a interventora meteu o pé, alegou que foi ameaçada, se sentiu ameaçada, na verdade, né, essa segurança. Vamos falar disso, vamos falar de vários assuntos relacionados ao Vasco da Gama. Antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que o canal seja impulsionado na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês. Pessoal, eu vim ontem aqui, né, com um vídeo curto para falar sobre essa notícia da interventora Samantha Longo, né, que pediu renúncia ontem, após 6 dias, né, ocupando ali a frente, né, da SAF do Vasco. Gente, só um segundo, deixa eu botar isso aqui no modo silencioso aqui, que eu tô com o celular da minha mãe emprestado aqui. Então, que eu tô na correria, que daqui a pouco eu vou ter que trabalhar, então eu tô aqui na correria e eu tive que passar as coisas, eu vou ter que olhar pelo celular para poder falar algumas coisas para vocês, que eu não consigo guardar tudo de cabeça, não. Mas, enfim, continuando, né? A Samantha Longo pediu renúncia. E eu trouxe um vídeo curto ontem aqui dizendo, né, o porquê que ela pediu renúncia. Ela que se sentiu ameaçada, ela achou que estava sob ameaça lá a sua integridade física, né? Sofreu ameaças graves. Creio eu que possa ser por conta das torcidas organizadas do Vasco, né? Todas as torcidas, na verdade, a Força Jovem, a Era Jovem, todas as torcidas lá que foram no prédio da SAF para ter uma reunião com ela, para conversar com ela, e talvez ela tenha achado aquilo ali uma ameaça, né? Então, por causa disso, ela renunciou ao cargo dela. A gestão do Vasco está sem um interventor, está sem um líder, está sem administração nenhuma. E o Vasco tá ali, cara, paralisado, porque tá com o jogador aí na agulha para acertar, tá com o jogador para contratar já adiantado. O jogador já tá acertado com o Vasco, caso do Nelson de Ossa lá, o colombiano que joga no Real Betis da Espanha, tá? O Real Betis já acertou todos os detalhes do contrato com o Vasco, mas não tem as garantias financeiras para fechar a contratação. O Vasco também tem interesse no Aubameyang, né? O gabonês, o atacante gabonês, também não anda porque insegurança, né? Insegurança jurídica, insegurança financeira. O técnico também parece. Agora surgiu aí o nome do Fernando Seabra do Curitiba, parece que está bem adiantado. Eu vou falar disso daqui a pouco. O Franklin Carvalho não andou justamente por causa desse imbróglio da justiça e também pelo mal-estar com o Botafogo, né, pelo mal-estar entre as duas agremiações que iria ficar. O técnico desistiu e o Vasco está travado, cara. O Vasco está travado, o Vasco não anda, né? Porque a justiça pegou e deu uma intervenção alegando ali um processo da 777. Cara, agora eu quero saber o seguinte, né? Deixa eu ler primeiro ali só o relatório que a Samantha Longo, a Samantha Mendes Longo, ela deixou um relatório, né, antes de sair, e o relatório tem os seguintes pontos, ó. A diretoria executiva segue administrando normalmente a SAF. Foram identificadas falhas de governança, excesso de informabilidade. Caraca, cara, esse negócio continua apitando. Pera aí, galera, rapidinho. Isso faz parte do processo, tá? Só um segundo, porque senão vai ficar apitando esse troço aqui o tempo todo. Deixa eu botar aqui o não perturbe. Pronto, agora foi. Então, olha só. Foram identificadas falhas de governança e excesso de informalidade.
nos registros de reuniões do Conselho de Administração. Quer dizer, o registro das reuniões lá do Conselho teve lá excesso de informalidade, né, na reunião. Há necessidade de aumentar a transparência e regularizar procedimentos internos, né? Ela está dizendo que alegou falta de transparência, né? Esse relatório, cara, eu tenho medo desse relatório, né? Porque, segundo a justiça, pode se basear em alguma coisa nesse relatório que ela deixou. É esse o problema. E o fato dela se sentir ameaçada e por isso pedir a renúncia, eu não sei até que ponto isso pode prejudicar mais ainda o Vasco da Gama perante a justiça. Porque, tipo assim, a gente coloca uma interventora e ela é ameaçada. Vocês estão vendo a gravidade do negócio? Então, cara, é complicado. Parece que essa mulher ela saiu e largou uma bomba dentro do Vasco, tá? Aí no final, ela fala uma coisa que me deixa tranquilo, que, porra, que pelo menos ali ela deu uma amenizada, né? A interventora defende a abertura imediata de uma mediação envolvendo o CRVG, a 777 e os interessados na compra da SAF, para buscar uma solução definitiva e viabilizar a venda da empresa prevista na recuperação judicial. Agora caberá à Justiça decidir sobre a homologação da renúncia e definir quem assumirá a intervenção da Vasco SAF. Isso é uma fonte aqui do Atenção Vascaínos, matéria do Atenção Vascaínos a princípio, né, que noticiou. E, cara, parece que foi a 777 mesmo que retirou o Pedrinho do poder. Saiu uma nota hoje dizendo que a 777 é colocada no laudo da Samantha Longo. Ela colocou isso no laudo, que foi a 777 que entrou na justiça, tá? E é responsável pelo afastamento do Pedrinho no Conselho de Administração da SAF através de uma alegação por falhas de governança. Agora, olha só, cara. Vem cá. Se existe lá uma... Como é que eu vou dizer para vocês, cara? A mulher lá, americana lá, que é representante da ECAP, né? A executiva, né? Como é que é o nome dela? Acho que é Jill... Porra, agora eu vou esquecer, cara. Agora eu vou esquecer o nome da porra da mulher. Acabei de ler o nome dela e esqueci de... Getman. Jill Getman, alguma coisa do tipo assim, né? Se a mulher ela está representando a ECAP, que está no controle da 777, correto? Né? E ela entra com uma intervenção. Se a ECAP não tem interesse em ficar com o futebol do Vasco e ela tem interesse em negociar a venda da SAF para o Lamáquia ou para outro investidor, por que ela entrou na justiça então, cara? Por que a 777, representada pela ECAP, entrou na justiça para tirar o Pedrinho do poder da SAF do Vasco da Gama? Se eles têm interesse em vender. Isso que não casa. É esse tipo de coisa que, porra, que entra em contradição. Porque se tem interesse em vender, por que não sentam, conversa, já que existe um memorando de entendimento assinado do Marco Lamáquia, por que não senta as três partes, tá? Porque a interventora, ela fala, cara, que o certo é todo mundo sentar e conversar para vender a SAF, né? Até por causa da recuperação judicial, que a recuperação judicial obriga isso. Ela não pode ficar na mão do associativo. Então, por que as três partes não sentam, não conversam e não faz a venda? Né? Chegam no consenso. Por que entraram na justiça? Isso que tá cheirando estranho, cara. Tem alguém da política do Vasco por trás dessa porra, cara. Tem alguém da oposição por trás dessa porra. Tem gente que não está satisfeito da forma que o Pedrinho conduziu essa negociação com o Lamáquia, porque talvez eles não terão ali algum controle da SAF do Vasco, do futebol do Vasco. Eles vão perder todos os controles, né, possíveis que eles possam ter. De repente, assim, alguém exigiu uma cadeira ali para o associativo na administração da SAF, alguém exigiu ali uma cadeira em algum conselho, alguma coisa do tipo, só que o investidor ele não quer, ele quer autonomia total. Então isso aí deve estar deixando muita gente dentro do Vasco resignada, que não está aceitando isso. Então, cara, tem coisa podre no ar, cara. Tem coisa podre, tem politicagem no ar
com certeza, tá? E parece que o Vasco botou uma nova petição anexada ao processo da Vasco SAF, inclusive isso é uma notícia agora, que parece que a juíza vai determinar, vai fazer vai bater o martelo aí para ver se vai voltar para a mão do associativo ou se vai continuar sob intervenção, que ela vai, a justiça vai ter que nomear um novo interventor para a SAF do Vasco se continuar dessa forma, tá? Mas o associativo já está correndo atrás, tem uma nova petição anexada, foi protocolada uma nova manifestação no processo que resultou no afastamento liminar do Pedrinho, na presidência da Vasco SAF. Na petição, o advogado Eduardo Rodrigues Torres comunica à Justiça a existência de fatos supervenientes e pede a reconsideração da decisão. Entre os principais argumentos apresentados estão a divulgação de conversas de WhatsApp que, segundo a petição, iniciariam uma articulação política para o afastamento de Pedrinho, aqueles prints do WhatsApp, né, que foram pegos, né, de repente até para querer impeachment ele. O próprio autor ressalta que não afirma a autenticidade nem a veracidade das mensagens, apenas informa que elas foram amplamente divulgadas. A declaração do empresário José Roberto Lamarca diz que há um memorando de entendimento MOU para a compra da SAF, com previsão de investimentos de 2 bilhões, condicionada à permanência de Pedrinho na presidência. Os protestos realizados por torcedores de São Januário citados como demonstração de repercussão do caso e da preocupação com o futuro da SAF. Com base nesses fatos, a petição solicita que a Justiça considere as novas informações antes de decidir sobre o pedido de reconsideração da liminar. A ação segue em tramitação na 4ª Vara Empresarial no Rio de Janeiro, sem nova decisão até o momento. Aqui, fonte do Atenção Vascaínos, né? Então, assim, o associativo está entrando lá, né? Colocando esses pontos aqui que eu acabei de citar, que eu acho pontos muito fracos, na minha sincera e humilde opinião, tá, cara? Que a torcida estava lá protestando, querendo a venda, que o investidor está oferecendo 2 bilhões para compra, aí fala do sprint das conversas, né, que diz que não tem nada ali que comprova alguma coisa assim, mas que está repercutindo muito ali na mídia. Eu acho ali indícios muito fracos ali para poder alegar alguma coisa, mas enfim, né? E parece que os familiares do Pedrinho pediram para o Pedrinho renunciar diante disso tudo que está acontecendo, né? Só que o pessoal lá dos Lamarca, lá, a família Lamarca, convenceu a ele a continuar, até mesmo por causa do processo de venda, porque o Lamarca já falou que se o Pedrinho não tiver na frente do negócio, do processo, diz que não tem compra de SAF. Então, o Pedrinho continua. O cara tá com a mãe no CTI, para piorar tudo, né? O Pedrinho tá com a mãe dele no CTI ali. Então imagina a cabeça do cara como é que tá. E lembrando, cara, o Pedrinho ele já passou por um quadro de depressão muito grande, né? Principalmente quando ele era jogador, jogava no Vasco, ele arrebentou os 2 joelhos, ele arrebentou o joelho. Aí ficou quase um ano parado, voltou, o mesmo joelho deu problema, ele ficou mais 6 meses parado, voltou, aí depois ele lesionou o outro joelho, o joelho esquerdo, acho que foi o esquerdo depois. Aí mais um tempo, aí ele ali encerrou a carreira, aquilo ali gerou uma depressão nele grande, ele está até em estágio final desse tratamento de depressão. Então, cara, é complicado pra caramba. Agora ele entra para ser presidente do Vasco, né? Ele assume esse BO, né? Agora acontece isso tudo, essa turbulência toda, e a mãe dele agora hospitalizada no CTI. Imagina a cabeça do Pedrinho. Olha, e depois da interventora ter metido o pé, o último que sair apague a luz, tá? Todos os membros do Conselho Fiscal do Vasco, da Vasco SAF, pediram demissão, tá? Anota aqui do Atenção Vascaínos. E eu vou ler aqui a petição que eu vou deixar aí para vocês no canto, né? Eu vou deixar aqui para vocês, ó. Vasco da Gama SAF, diretoria, que é a diretora senhora Bianca Reis, com cópia para a gestora e interventora judicial da Vasco SAF, senhora Samanta Mendes, presidente do Conselho Fiscal do Clube de Regata Vasco da Gama, senhor João Marcos Amorim, ó. Prezados senhoras e senhores,
Na qualidade de membro efetivo do Conselho Fiscal do Vasco da Gama SAF, vimos por meio desta comunicar nossa renúncia coletiva com efeitos a partir do 31 de julho de 2028. Ou seja, eles renunciaram, mas só vão sair no dia 31 de julho, ainda vão ter que aturar essa cambada de rata até dia 31 de julho, fazendo merda lá dentro, já que eles renunciaram, né? Eles vão estar ali fazendo hora extra para tumultuar mais ainda o ambiente. Na qualidade de membro efetivo... Tá, né? Aí, continuando, conforme previsto no Estatuto Social do Vasco da Gama SAF, os mandatos dos membros do Conselho Fiscal perduram até a realização da Assembleia Geral Ordinária. Cada exercício, o artigo 16 estabelece a realização da AGO até o dia 30 de abril de cada ano e, entre outras matérias, o artigo 17 prevê a deliberação sobre as demonstrações financeiras, a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como a definição de remuneração dos administradores, considerando que até a presente data não foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária de 2026, a situação igualmente verificada em exercício. Então, está aí o Conselho todo fiscal renunciando, alegando que não houve AGO, né, ainda em 2026, né, e dessa forma também teve mais renúncia. O vice-presidente da integração, José Luiz Trinta, e o vice-presidente de engenharia e obra, Luiz Guedes, renunciaram aos cargos do Vasco CRVG. Antes, Felipe Carregal e Silvio Almeida foram exonerados como VPs jurídicos e financeiros. Ambos já foram substituídos. Cara, o último que sai apague a luz são os ratos abandonando o navio, né? Vendo que o negócio está naufragando, e os ratos estão metendo o pé. É isso que está acontecendo, cara, no Vasco da Gama. Agora tá todo mundo saindo, deixando o Pedrinho sozinho. E se faz necessário, cara, a venda da SAF agora, para o Lamarca poder entrar com o pessoal dele o mais rápido possível. Não é, cara, questão de você ser contra ou de você ser a favor da SAF nesse exato momento. É questão, sim, a necessidade, cara, porque tá uma bagunça, cara. O Vasco tá uma bagunça, tá uma turbulência do caralho. Tá todo mundo metendo pé, tá todo mundo saindo. Não tem, o Vasco tá à deriva, não tem comando. Então, cara, tem que se mediar essa venda o quanto antes, cara, o mais rápido possível, tá? Aí o Conselho esclareceu o seguinte: o Conselho Deliberativo do Vasco, sob a presidência de Luiz Manuel Fernandes, esclarece seu posicionamento quanto à reunião da sexta-feira. Não há fundamento de informação de impeachment do presidente Pedrinho, tá? Eu vou botar o documento aqui, eu não vou ler o documento aqui, que é muito grande, o vídeo já está com quase 20 minutos, então não vou ler esse documento não. Eles implementaram um documento dizendo que a reunião, né, só para resumir, eu vou dizer o motivo, né? Eles dizem que o poder moderador, visando proteger o patrimônio do clube e dar oportunidade à diretoria administrativa para fornecer informações e esclarecimentos sobre a situação gerada pela decisão judicial que afastou os representantes da diretoria administrativa do Conselho de Administração da Vasco SAF. Cabe esclarecer ainda que o Conselho de Beneméritos não tem competência para iniciar ou promover a destituição ou afastamento de qualquer integrante ou de outro poder do clube, ou seja, né, o poder é para proteger o patrimônio, que o poder moderador, né, tem o dever de proteger o patrimônio e também para dar o direito e a oportunidade à diretoria administrativa para fornecer informações e esclarecimentos sobre a situação gerada aí pelo imbróglio judicial, resumindo, tá? Então, diz eles que não tem nada a ver com o negócio de querer dar um impeachment no Pedrinho, querer afastar o Pedrinho definitivamente. Segundo eles estão dizendo aqui, essa reunião do dia 3 não seria para isso, tá? Agora as informações aqui, ó, o Robert Renan, que teve seu vínculo ampliado, né, a extensão aí do seu empréstimo, zagueiro Robert Renan, junto ao Zenit da Rússia, até o fim dessa temporada. Ou seja, Robert Renan, ele tinha um mecanismo de empréstimo ali que o Vasco poderia pedir a sua prorrogação,
né? Se eu não me engano, até agora, até julho, até agosto, se eu não me lembro, até setembro, agora eu não me lembro qual era o mês, e o Vasco já antecipou essa prorrogação de empréstimo aí até o final da temporada, então o Robert Renan, pelo menos a princípio, fica no Vasco até dezembro, tá? Estão dizendo que o Andrés Gomes aí tirou tudo alusivo ao Vasco aí das suas redes sociais, né? Tudo que se diz respeito ao Vasco da Gama, fotos, imagens e tudo, estou falando que o Andrés Gomes tirou das suas redes sociais, uma vez que parece que o Bayer Leverkusen era um dos clubes interessados aí na sua contratação. Só que eu vi um vídeo aí, cara, num canal aí de WhatsApp, o cara mostrando que não tem nada disso, tá? Que você, se você for entrar ali mais detalhadamente na rede social ali do Andrés Gomes, você vai ver ele com a camisa do Vasco, você vai ver coisas do Vasco ainda ali no Instagram dele, e diz que isso é fake news, tá? Que não tem nada desse negócio aí do Andrés Gomes ter tirado aí tudo que diz respeito ao Vasco da Gama, das suas redes sociais, alegando uma saída. Bom, não sei, cara, até que ponto especulações tem aos montes, né? E voltando a falar coisa de justiça, cara, o Vasco, cara, parece que perdeu mais uma. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? O STJ formou maioria para manter a condenação do Vasco por dano ambiental. Desse processo aí foi aquele CT lá em Caxias, né? Que foi cedido ao Vasco da Gama para a base, onde o Vasco teria ali feito um desmatamento ali por ter ali muitos manguezais naquela localidade, né? O STJ forma a maioria para manter a condenação, né, do Vasco por dano ambiental na Bahia, ali na Baía de Guanabara, tá? A matéria diz o seguinte: a primeira turma do STJ formou maioria para manter a condenação do Vasco da Prefeitura de Duque de Caxias e do INEA por danos ambientais em uma área de manguezal na Baía de Guanabara durante as obras de CT do clube. A decisão mantém a obrigação de recuperar a área degradada com retirada de entulhos, reflorestamento e composição e recomposição ambiental, além do pagamento de R$ 20 mil por danos morais coletivos, tá? O caso envolve intervenções em terreno da União cedido ao Vasco, e o relator ministro Paulo Sérgio Domingues rejeitou os recursos apresentados pelo INEA e pelo Estado do Rio de Janeiro. O julgamento virtual será concluído nesta terça-feira 30, mas a maioria já está formada para manter a condenação. Diz aqui o texto, diz a matéria. Cara, é foda. Quando a gente tá cagado de urubu, cara. Porra, mas é aquele velho ditado. O que é um peido para quem tá todo cagado, né, cara? Então, mas essa aí, o negócio então, é ressuscitando morto, né? Porque esse processo já é antigo, é da época do Eurico Miranda, isso daí, lá atrás. E esse negócio vem à tona agora, quando tá tudo ali, porra, negócio bagunçado, embaralhado, quando tá uma turbulência do cacete dentro do Vasco da Gama. Para finalizar, vamos falar de técnico. Parece que o Vasco tá bem encaminhado, pelo menos é uma notícia boa. Eu não sei se é boa ou se é ruim, vai depender, né, da opinião de vocês, se vocês concordam ou não. Fernando Seabra, técnico do Curitiba, parece estar bem encaminhado para ser o novo técnico do Vasco da Gama. Ele que tem uma multa rescisória aí no valor de 4 milhões. E eu vi fontes dizendo que o Curitiba diz que é 5 milhões e não abre mão da multa rescisória, mas parece que estão negociando aí entre 4 milhões, talvez até no parcelamento da multa. Parece que a justiça ali deu até o aval ali para o Vasco encaminhar a contratação do técnico. E a proposta apresentada ao treinador é 3 vezes maior que ele recebe no clube paranaense, tá? Diz que o clube Vasco está otimista e espera fechar com o treinador ainda hoje, tá? Uma vez dizendo que o Frank Carvalho, né, melou a negociação com ele, principalmente por causa da estabilidade com o Botafogo, que ia ter com o Botafogo, e até mesmo pelo imbróglio judicial que o Vasco passa. Diz que o treinador escutou aqui boas informações sobre a gestão do Vasco, e a questão jurídica não tem sido impeditivo durante as negociações. O novo CEO do Vasco, Fred Luiz, já comunicou ao Curitiba a intenção de contratar o treinador Fernando Seabra. Parece aí, cara, que o Seabra vai ganhar em torno de R$ 1 milhão por mês, e ele virá com 4 profissionais dele, tá? Na equipe dele.
E vamos ver, vamos aguardar pelo menos para ver se o Vasco consegue resolver ao menos essa história de técnico, que o Vasco precisa ter um técnico que já começou errado, mandar o Renato Gaúcho, né? Depois da parada da Copa, esperaram quase 20 dias para mandar o Renato Gaúcho embora. Por que não mandaram antes? Já poderia ter resolvido um técnico antes do Pedrinho ter sido afastado, né? Não estava passando por isso agora. E tá aí, ó, Fernando Seabra, técnico do Curitiba, pode ser o novo técnico do Vasco. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários, dê a sua opinião. E o vídeo de hoje é esse, nessa quarta-feira, pessoal. Eu não sei que horas que esse vídeo vai subir, se eu vou conseguir subir ele agora, no início da tarde, ou só de noite. Se eu subir esse vídeo só à noite, de repente eu trago mais atualizações para encaixar aí nesse vídeo, tá, pessoal? Desejo a vocês uma quarta abençoada. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.